Mas qual será que é a natureza humana? Qual será que é a essência do ser humano? Será que há uma essência do ser humano? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Muita gente costuma se questionar a respeito da natureza humana, daquilo que faz o homem ser bom ou mal, se o homem é bom ou mal, se o ser humano tem essa maldade por natureza, se o ser humano é amoroso por natureza ou não. Enfim, a questão sobre a natureza humana, ela não é recente na filosofia e permeia a cabeça de muita gente, como eu já disse. E é também uma questão que permeou a cabeça do Alan, que foi lá no meu Instagram e fez a seguinte pergunta: professor, eu sou da área de história, tenho uma visão que vai do macro ao micro, considerando as diferenças entre os grupos, entre os indivíduos, dentre outros grupos, considerando embates e contradições, e com isso eu fico com uma dúvida. Numa questão, o que a filosofia diz sobre a ideia de natureza humana? Bom, aqui eu já agradeço ao Alan e a gente vai tentar responder essa questão. Mas antes eu já faço aqui um convite a você. Se você tiver uma sugestão de vídeo ou quiser conversar, você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram e lá a gente pode conversar de uma forma mais direta, de uma forma mais espontânea. Mas enfim, chega de papo, vamos tentar aí explicar um pouco o que a filosofia diz sobre a natureza humana, o que ela é de verdade. Enfim, chega de papo, bora pro vídeo. Na verdade, a questão em torno de uma natureza humana, ela está presente desde o início da filosofia. Se a gente olhar lá na Grécia Antiga, na Antiguidade, a gente vai ver que tem vários tratados, vários argumentos e elaborações teóricas sobre, não a natureza, mas sobre a essência humana. Ou seja, a ideia de natureza, ela nem era tão presente na Grécia Antiga, mas sim a ideia de uma essência humana. Vale lembrar aqui, por exemplo, uma tese muito famosa, muito conhecida, que é do Aristóteles, que fala que o homem, o ser humano, é um animal político, é o zoon politikon, ou seja, há coisas que diferenciam para o Aristóteles, assim como para todos os gregos, o ser humano de outros animais, e essa coisa seria a essência humana. Não seria, obviamente, uma coisa, né? Mas uma essência que difere os homens dos outros animais. Bom, essa ideia de essência, aquilo que distingue realmente o ser humano de outras coisas, de outros animais, ela perdura durante a Grécia, ela vai até a Idade Média e na Idade Média ela sofre algumas alterações. Ali a gente tem uma certa apropriação da ideia de alma, então a essência humana fica um pouco ali junto com a ideia de alma, então é a alma que vai diferenciar, por exemplo, o homem dos animais. Muitos na Idade Média vão achar que os animais não têm alma, por exemplo, e aí fica nisso toda essa história. Alguns filósofos vão aí tratar de essência, na Idade Média vão tratar da alma, e isso vai ser relacionado à ideia de essência humana, a alma humana ligada a Deus na Idade Média, isso que seria a alma e a essência humana. A ideia de natureza humana, ela só vai aparecer depois, de forma mais consistente, na modernidade. Até para largar um pouco esse arcabouço metafísico, esse arcabouço religioso, espiritual, dos termos essência e alma, ainda que a gente possa ali, obviamente, encontrar alma em Descartes, por exemplo, mas é na modernidade que a gente vai encontrar de forma mais evidente essa ideia de natureza humana. Por exemplo, eu sei que vocês já ouviram ou pelo menos falar do grande embate entre Hobbes e Rousseau a respeito da natureza humana. Será que a natureza humana, o homem é bom por natureza, né, o bom selvagem, como muitos indicam a Rousseau? Ou será que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, como diz Hobbes? Enfim, há todo um debate a respeito da natureza humana, de como o ser humano é em sua natureza e naquilo que realmente ele constitui. A ideia de natureza, se vocês perceberem, ela não só rompe com uma ideia, como eu disse, religiosa de alma ou metafísica de essência, mas ela procura dar uma visão um pouco mais científica, ainda que só aparente. Porque quando você fala de natureza humana, parece ali ter algo mais empiricamente dado, mais cientificamente comprovado com todas as aspas do mundo aqui. O problema é que essa ideia de uma natureza humana, como eu disse, que está presente em Hobbes, está presente em Rousseau e em tantos outros filósofos modernos, vai ser muito, mas muito questionada na contemporaneidade. Ou seja, quando a gente chega na filosofia contemporânea, de 1900 para cá, final ali do 19, começo do 20 até o século 21, a ideia de natureza ela vai ser amplamente rechaçada. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ver que falar de uma natureza humana
É algo tão metafísico quanto falar de alma, de essência. Não há nenhuma comprovação de uma natureza humana. A gente não pode provar que algo é ou não de natureza humana. O homem, aqui tentando dizer que o homem age assim naturalmente. Vocês vão começar a perceber, se vocês olharem com calma na filosofia contemporânea, que uma ideia se sobressai, que é a ideia do ser humano socialmente construído. Vai ficar muito difícil separar, por exemplo, aquilo que é de natureza humana daquilo que é socialmente construído. É muito difícil fazer essa separação. Por isso que a ideia de natureza ela é meio que jogada para escanteio. A gente pode perceber isso, por exemplo, em vários filósofos. Talvez o mais exemplar seja o Sartre mesmo, Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, maior expoente do existencialismo, que tem a seguinte frase, que é bem clássica, que diz que a existência precede a essência. A frase é essa, a existência precede a essência. Em que sentido? O que essa frase aqui resumidamente significa? Que primeiro nós temos a existência e depois é dada a essência. Felício, não entendi. Explica de novo. É o seguinte, para Sartre, assim como para a maioria dos filósofos contemporâneos, não há uma essência determinada previamente, uma essência antes de eu nascer. Tudo aquilo que eu sou, toda a minha essência, a essência do Felício, se é que a gente pode falar de uma essência de um Felício, ela foi construída depois da minha existência. Essa é uma tese muito bacana, por exemplo, porque ela vai de encontro a uma visão que é muito comum. As pessoas normalmente acham que, sei lá, filhos de pessoas ruins, de criminosos, tenderão a serem criminosos também, como se houvesse uma essência ali por trás, uma natureza humana da maldade. Eu mesmo ouço muito isso, enfim, na minha família. Fulano de tal é ruim porque o avô dele era ruim, porque o pai dele era ruim, como se houvesse uma essência ali, uma natureza da família, no sangue. Enfim, o Sartre ele critica essa visão, dizendo que, olha, uma pessoa, aquilo que ela é, aquilo que ela vai ser, só vai ser dada depois que ela existir, depois que ela nascer. Não há nada previamente dado, não há uma essência antes da existência. Para ficar ainda mais claro, eu posso dar como um outro exemplo, que também ficou muito famoso, e é de uma filósofa existencialista muito importante, que é Simone de Beauvoir. Ela diz, por exemplo, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase foi amplamente discutida nos últimos anos, e muitas vezes de forma errada, mas ela também diz respeito à natureza humana. O que a Simone de Beauvoir quer falar aqui? Ela quer falar, por exemplo, que não há, não é que não há, mas pelo menos a gente não pode dizer se há uma natureza da mãe, uma natureza da mulher, uma visão bastante mitológica, bastante falsa mesmo, né? Bastante frágil, pelo menos, de que toda mãe, toda mulher nasce para ser mãe, é da natureza da mulher querer ser mãe. Bom, a Simone de Beauvoir vai mostrar que isso não é bem assim. A ideia de uma mulher, desses valores, são todos socialmente construídos. A gente é que tenta ver ali algo científico e tudo mais, mas com muita carga de preconceito, se não de preconceito, com muita carga socialmente construída. Então, quando a Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, detalhe, ela não está falando que não se nasce fêmea, por exemplo. Fêmea é uma categoria da ciência, ok. Mas mulher é uma categoria muito sociológica, determinada de valores culturais, e por isso que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque é algo que você aprende na cultura só depois da sua existência. É também uma tese, além de feminista, existencialista. Mas não é só no existencialismo que essa ideia de uma natureza humana vai ser jogada para escanteio, não. Como eu disse, em quase todas as áreas da filosofia contemporânea, essa ideia de natureza humana, de uma essência humana, ela vai ser jogada de escanteio. A gente pode ver isso, por exemplo, na Hannah Arendt, por exemplo, quando ela vai falar da condição humana, né? Ou seja, que ela já larga mesmo a ideia de natureza e vai falar da condição humana. A gente pode falar da condição humana contemporânea. A gente pode analisar a modernidade, a relação do homem com o seu trabalho, mas a gente não está falando aqui de como o homem é em sua essência. Não é mais uma discussão sobre o ser, sobre a essência, mas sim sobre aquilo que está sendo, sobre a sua condição. Não é mais sobre a sua constituição, aquilo que ele é, mas sobre sua condição. Enfim, para resumir aqui, o que eu queria dizer era o seguinte: se a gente olhar a história da filosofia, a gente vê que desde os gregos, a gente tem essa visão, esse debate a respeito da essência do que é o ser humano em essência, do que o ser humano é. Esse debate ele vai para
para a Idade Média. Vale lembrar que na Grécia ele era muito ligado à política e à ética. Ele vai para a Idade Média, larga-se um pouco a essência para a ideia de alma ligada a uma religiosidade, ligada à religião. Na modernidade, a alma perde um pouco esse valor religioso, vem a ideia de natureza humana, os filósofos continuam debatendo a respeito de qual seria a natureza humana, como o que o homem é, o que o ser humano é de fato, se ele é bom ou mal, se ele é ético ou não por natureza, se o homem coopera ou não por natureza, se ele é egoísta ou cooperativo, enfim. Mas o que nós temos hoje, digamos, na filosofia contemporânea, na filosofia mais atual, é pegar essa ideia de essência, de ser, de natureza humana, jogá-la de escanteio para analisar o homem em sua existência, o homem em suas relações culturais. E, obviamente, para analisar o homem em suas relações culturais, a gente precisa, de fato, estudar muita filosofia, muita cultura. E se você gosta de estudar o ser humano, a filosofia e a cultura, então, e gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana eu estou aqui dando 2 vídeos para vocês pensarem melhor sobre os assuntos. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.